Então, bem-vindos ao Plenamente, o podcast em que exploramos tópicos para uma vida plena. O episódio de hoje chama-se Nervos de Artista e eu vou conversar com Tayo Biusco, produtor musical. Vamos falar sobre bem-estar, apoio, saúde, saúde mental, superação e deixar conselhos para quem quer viver bem no meio artístico. Esperamos ser uma voz hoje que ajuda a navegar este mundo complexo em que nós vivemos, em particular hoje, um mundo em que a arte e a vida se encontram. Tayo, é mesmo um prazer muito grande conversar contigo hoje. Prazer é meu. E para iniciarmos a nossa conversa, eu gostava muito de convidar-te a que tu te apresentasses da maneira que tu preferires. Ok. Então, Tayo Biusco, 28 anos, produtor, engenheiro de som na nossa área. O engenheiro é stretch um bocadinho, né? Porque nós não somos engenheiros, mas a gente faz engenharia de som. Okay. Então, músico, DJ de origem, comecei como DJ, entretanto comecei a produzir, entretanto comecei a fazer produção vocal, e entretanto comecei a fazer engenharia de som, e entretanto abri o meu estúdio, há 7 anos, Estúdio Nós. E é isso. Ok. Para aqueles que não conhecem o teu trabalho, e não te quero pôr numa posição delicada, porque trabalhas com muitos artistas, mas que música é que tu nos recomendarias escutar para te conhecermos? Ok. Eu vou-te dar uma que é das últimas coisas que eu fiz, que eu acho que corresponde musicalmente àquilo que eu gosto de fazer e àquilo que eu considero que é a minha estética musical a 100%, porque envolve todos os elementos dos quais me fizeram apaixonar por isto, em primeiro ponto. Envolve um artista que é talvez a pessoa que eu ouvi mais durante a minha infância toda e que me levou a gostar de rap desta maneira, e tem um discurso que eu acho que hoje em dia cada vez é mais importante, que é a música do Cholage, o Surto, que eu produzi, que saiu agora há 1 mês e meio, 2. Ouvi-te falar sobre o assunto nas redes. Exatamente, ou seja, o Cholage é um artista que tem 20 e tal anos de carreira, é talvez o primeiro rapper português que eu ouvi na minha vida, e que de certa maneira me fez gostar disto, e que eu hoje tenho o privilégio de poder acompanhá-lo na estrada e de fazer música com ele e de partilhar estúdio. Isto porque eu acho é que, de certa forma, nós que viemos do rap, a questão política faz parte de nós gostarmos disto e faz parte disto ter tido a importância que nós tivemos. Eu sempre gostei de política, eu lembro-me de começar a interessar-me bastante por isto. Okay. Acho que talvez ao mesmo tempo que eu comecei a gostar de música, e acho que uma coisa foi levando à outra, porque o rap sempre foi político na sua forma mais original, e a política é rap, no final das contas também. Então, uma boa forma de ver as coisas. Né? Então, Okay. ou seja, uma coisa leva à outra, e eu acho que cada vez mais nós estamos a aproximar de um momento em que esta parte política é relevante. Não, ou seja, sendo as pessoas que têm o microfone na mão e o poder de comunicar com as outras pessoas, acho que e estar a representar rap e tudo mais, que tem um papel social e tem uma importância, cada vez é mais importante a gente não estar em cima do muro em relação às nossas convicções e às nossas opções políticas. Então esta música consegue pôr uma posição muito marcada nesse ponto político, ao mesmo tempo que musicalmente comunica aquilo que eu realmente gosto. Então acho que talvez seja essa. Então nesta música nós podemos conhecer-te, quem tu és musicalmente e quais são as tuas convicções. Sim, porque eu acho que, de certa forma, enquanto produtor, há também um sítio que é: eu hoje estou numa posição que eu sequer não quero assinar uma música que não tenha uma conexão com o que o artista está a dizer. Que interessante. Eu acho que houve talvez alguns momentos em que eu estivesse mais à vontade com isso porque estava a começar e queria fazer coisas. Ok. E acho que hoje em dia já é tipo, ok, não. Eu não sou eu tenho que respeitar as minhas origens. Eu venho de um sítio onde a nossa posição e aquilo que a gente acredita fez-nos chegar onde a gente pode chegar, e é a nossa bandeira, e carregar essas bandeiras é importante. Já não é a altura de não carregar bandeiras. Uhum. Então eu acho que se eu quero sempre ter esta vertente presente na minha conduta, seja artística, seja de vida, é importante também que eu
faço esta triagem de com quem é que eu trabalho e de como é que eu trabalho com essas Certo. pessoas e do que é que eu permito que venha para fora com a minha assinatura, né? Eu acho que isso é Ok. relevante. É um breve comentário que eu tenho vontade de fazer porque esta convicção e estes valores não é que os jovens não têm e têm muitas vezes hoje e vemos acontecer de uma forma muito expressiva. O que eu estou a achar muito interessante no que tu estás a dizer é a relação entre os teus valores e o teu trabalho, Sim, porque não raramente, às vezes parece que há duas vidas. Aquela que se tem quando se está no horário de trabalho e a fazer aquilo que temos que fazer, versus depois quem somos cá fora. E é claro, interessante ao ouvir-te falar, ver esta conexão. O meu trabalho também tem que representar quem eu sou. E claro. isto interessa-me, não é? Por causa do meu trabalho em psicologia, esta relação entre os meus valores, aquilo em que eu acredito e aquilo que eu faço, estar associado ao bem-estar, à saúde mental. Claro. E se calhar eu convidava-te a falares um bocadinho comigo exatamente sobre isso, sobre o bem-estar, porque o podcast de hoje é Nervos de Artista, nós já estamos a mergulhar, não é? Como é que um artista como tu, aí talvez já estejas a falar um bocadinho disso, mas como é que um artista como tu mantém um equilíbrio mental e físico num ambiente tão exigente? Eu acho que é a cena que, comum a todos os artistas, é que a gente pensa muito, né? Então eu acho que uma parte do processo é tipo tentar pensar menos sobre o goal, tentar pensar menos sobre a meta, tentar Ok, pensar menos sobre ah, como é que quando eu chegar lá, quando eu coisa e perceber que aquilo que é mais importante nisto tudo é o processo. por exemplo, chegar lá onde? Essa é a questão. Ok, Porque eu agora, por exemplo, na minha cabeça tenho as minhas metas que eu queria ser, vamos dizer, o produtor que está a produzir os temas que batem mais em ok, Portugal na rádio. Ok, mas depois quando eu chegar lá, o que é há mais? Porque certo. se eu só pensar nisso, quando eu chegar lá, aquilo não vai ser suficiente. Aquilo vai agora, agora eu quero ser o que faz as coisas que batem mais na Península Ibérica, agora eu quero que sejam os que batem mais na Europa, agora eu quero, ou seja, Tu tocaste num ponto muito interessante porque eu ouvi a autora do livro, que depois foi adaptado ao romance de Love, Eat, Pray, fazer uma TED Talk exatamente sobre esta dificuldade dos artistas quando tu escreves um livro e ele é adaptado ao cinema e milhões de pessoas veem, quando tu escreves o próximo livro, a expectativa de sucesso, seja lá o que isso for, mas naquela fase da tua carreira, a expectativa é avassaladora. Porque claro. como é que tu vais produzir um segundo livro que também vai querer, também vai haver alguém que o quer adaptar ao cinema e também vai ter milhões de pessoas a verem. E portanto eu acho que é disto que tu estás a falar também, não é? Quando Sim, é um se bocado. temos o azar de ter sucesso, o que é que vem a seguir? E eu acho que esse é um ponto, esse é um segundo ponto, né? Eu acho que o primeiro é de todos, é tipo, se quer chegar ao sucesso e o que é que isso quer realmente dizer, Certo. né? Tipo, o que é sucesso? Sucesso é estar com imagina, no caso de um produtor, é estar com a parede cheia de placas de ouro, ou é estar, tipo, de sorriso de quem tem 12 anos e está a fazer música pela primeira vez em cada sessão de estúdio. Certo. Esse espanto, não é? É, tipo, para mim, isso é sucesso, Esse espanto a cada coisa né? que tu Tipo, fazes. Uau, não yeah, é? isso é sucesso. Ok. Eu comecei a perceber isso, ou seja, eu tenho música com, só preciso com placa de ouro, eu tenho milhões de plays aqui, eu tenho alguns dos maiores artistas a trabalhar comigo, mas depois no final das contas eu saí da sessão de estúdio, eu estou feliz, eu estou tipo, eu curti realmente da sessão, eu diverti-me. Certo. Isso é que conta. No final, Ok. eu acho que pelo menos a minha visão foi um bocado, foi chegando a esse sítio, que é tipo, o que a gente tira disto são as experiências. Não é o número na plataforma digital, não é, né? Tipo, Certo. acho que as coisas no final é um bocado isto, é tipo, no outro dia eu estava a dar aulas, né? E o pessoal perguntou-me qual é que era a minha sensação quando as músicas que eu fazia com os artistas saíam e eu via o videoclipe e tudo mais. Eu é tipo, ok, é giro, é fixe ver o clipe e coisa, mas já é tipo, já estou noutra, já passou, aquilo já foi. O momento em que eu vivi aquilo era quando eu estava com o artista no estúdio e estávamos a curtir e a fazer música e a fazer aquilo. E estávamos a rir e estávamos a criar e estávamos a tentar ideias estúpidas até tentar chegar àquela que realmente ficou. Isso é o que me fica. Não vai ficar na cabeça o videoclipe, o lançamento,
a estratégia digital. O que me vai ficar na cabeça é a experiência de vida, a experiência pessoal, humana, com aquela pessoa com quem eu estava em estúdio a fazer um tema. Que interessante. Eu acho que isso é o que fica. Então, para mim é mais... É muito interessante porque eu ontem estava a ouvir um breve podcast sobre ciência e agora gostava de parecer inteligente, mas não me lembro do nome do que estava. Foi aquelas coisas que tu vês e gravei e guardei nos meus favoritos para depois, com o tempo, agora não tenho tempo para abrir aquela janela, mas era sobre ciência e um método experimental, que é um método com muitos critérios a priori, em que tu, no fundo, vais estudar um determinado campo com muitas ideias pré-concebidas e às vezes em ciência não gosta muito, não gostamos de dizer isto porque queremos ter uma postura de neutralidade, mas isso não existe, claro. Não é? Porque nós temos sempre uma lente de aproximação às coisas. E era muito interessante que o entrevistado estava a dizer alguma coisa como ok, o método experimental é um método dentro da ciência, é uma forma de raciocínio abstrato, mas não é tudo o que há para fazer em ciência, até porque eu, quando digo que bebi água, não digo que bebi H2O, não é? Sim. Eu bebo água que está quente ou fria, que tem um sabor que não deveria ter, ou realmente provoca a sensação que eu estava à procura, a experiência, não é? Claro. E, portanto, nós podemos medir a nossa experiência e cada um vai ter aquilo que é a sua ideia de sucesso. Sim. E eu tenho a impressão que tu estás a dizer que a maneira como tu vives a música não é só para medir os resultados finais, o tal chegar lá, mas aquilo que vai acontecendo em ti e na pessoa com quem tu estás a trabalhar. Exatamente. É isso. Ok, muito interessante. Senão isto não tem piada. Certo. Senão os teus momentos de maior felicidade é quando tu olhas para um ecrã e vês um número. Certo. É tipo... torna-se pouco, né? Tipo, nós estamos a fazer música, há pessoas que estão a fazer pintura, há pessoas que estão a fazer cinema, há pessoas que estão a fazer seja o que for. Todas elas têm uma coisa em comum que é maior que nós, que é tipo, né? há algo maior do que nós nisto tudo, né? Se a gente está a reduzir toda a nossa concretização disto a um número, a um... Certo, é tão engraçado porque é nós pobre, temos... né? Vou tentar não destruir o guião nesta conversa, mas eu fico entusiasmada porque o que tu vais dizendo são pistas, não é? E eu acompanhei o Ricardo a uma viagem que ele fez à Hungria e fui ver uma galeria de arte, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer assim quando viaja, o que é que existe neste país de espólio. Claro, naturalmente de outros países e também daquela região. E desta vez fiquei maravilhada. Eu gosto muito de retratos sobre a figura humana. É o que eu mais gosto de ver na arte. Mas, por acaso, houve uma secção de paisagens que me impressionou. E depois entendi uma coisa que nunca tinha percebido e fui atrás de algumas histórias, da quantidade absurda de dinheiro que os artistas gastavam, mesmo quando não o tinham, para ir viver temporadas em determinadas regiões do mundo para pintarem aquela paisagem, porque eram percursos que tu tinhas que fazer, não é? Tu precisavas de pintar aquela determinada paisagem. Eu sei que na música isto acontece, não é? Há determinadas coisas caminhos que tu tens que percorrer, mas fiquei muito fascinada com esta resiliência e com este sacrifício de tu investires o que tens e o que não tens para viver num sítio, para, tal como outros artistas, poderes pintar, mas não vais só passar por ali e fazer a tua pintura, não. Vives ali durante algum tempo. Exatamente. Para te apropriares do espaço, para o espaço viver em ti. E isto leva-me para uma outra pergunta, que é, houve um estudo que foi realizado em Portugal em 2014 com artistas sobre criatividade e motivação intrínseca, que é aquela motivação interior de meti na cabeça e vou levar isto até ao fim, não é? E houve duas conclusões neste estudo que chamaram a minha atenção. A primeira conclusão, os artistas do estudo tinham níveis de criatividade e de motivação intrínseca superiores à da população geral. E 2, a criatividade e a motivação podiam contribuir para prevenir o mal-estar psicológico, nomeadamente em relação à depressão, ansiedade e ao stress. Claro que há outras variáveis, não vamos abrir essa janela que não tínhamos tempo, claro. Mas o que eu te pedia era que tu me falasses da tua perspectiva sobre estas duas conclusões. Os artistas terem criatividade e motivação interior superiores ao resto da população e estas duas coisas poderem exatamente proteger do mal-estar psicológico. O que é que vem à tua cabeça quando tu me ouves falar disto? Eventualmente pensando na tua experiência. Olha, eu acho que é, ponto 1, esta questão criativa e tudo mais vem sempre de um ponto de pôr coisas para fora, né?
ou seja, tu para teres criatividade tu tens que viver coisas, né? E para ela se converter em alguma coisa tu tens que ir pôr para fora. Então acho que automaticamente isso significa que tu estás como é que eu vou dizer? A limpar o teu interior, né? Estás a pôr coisas para fora e Estás a processar estás a alguma coisa. processar coisas, Ok. né? Então eu acho que a partida isso já, de certa maneira, previne o facto, previne ou pelo menos ameniza qualquer coisa que esteja na cabeça da pessoa. Então acho que a partida já faz sentido a afirmação, né? Depois, explica-me quando eles dizem que eles, ou seja, uma parte dos artistas tem, uma parte das pessoas tinha criatividade maior, ou seja, Não, nessas. comparativamente com. Foram usadas medidas que já estão standardizadas e compararam os níveis de criatividade e de motivação interior daquilo que é o comum para a população geral e o dos artistas, e o dos artistas destacava-se. Ok, ok. Sim, eu acho que é fazer acontecer alguma coisa criativa, tipo, seja, né, no mundo das artes, na música, no cinema. Eu falo da música porque é onde eu me movimento e onde eu conheço as coisas, né? É preciso ter uma motivação, né? Tipo, falando em Portugal, por exemplo, para fazer acontecer aqui, a pessoa tem que se desdobrar em 10. Hoje em dia, o artista tem que ser o artista, tem que ser o criador de conteúdo, tem que ser o manager, tem que ser o contabilista, tem que ser Uma pequena empresa. uma pequena empresa És em uma que pequena empresa. és tudo, né? Yeah. Então, de certa forma, se não houver motivação suficiente, não há quem Tão consiga gerir. interessante, porque isso pareceu muito familiar com, eu acho que com uma coisa que tem havido de uma forma transversal às profissões, é tu deixares de estar em relações de dependência para todos acabarmos por poder entrar no mercado e sermos empreendedores em que área for. É um bocadinho, na área da música também, é uma percepção. Eu não tenho, estávamos a falar um bocadinho antes de começar o podcast, não é? Não tenho dados sobre o assunto, mas tenho esta impressão de que o artista era descoberto, não é? E acontecia alguma coisa e alguém fazia as coisas acontecer para ele. E agora parece que o artista também tem que vestir esta, que tu estavas a mostrar-nos com estas skills todas, esta postura de empreendedor para a fazer acontecer no mundo da música, Sim. não é? Só que ao mesmo tempo é isso, eu acho que a internet trouxe-nos estas facilidades todas, seja de inteligência artificial, seja de os programas hoje em dia facilitarem de fazer, tu próprio fazes a tua artwork do teu novo single. Yeah. Tu agora podes comprar, lá está, um microfone deste e gravar em casa a tua música. Tu Ou no teu agora- gabinete. Exato, é Aqui isso. estamos nós. Mas podes gravar, tens formas de fazer a mistura e a masterização muito mais rápido por ti próprio. Obviamente não vai ser muito bom, mas tens como fazer. Ou seja, tudo está mais simples. E quanto mais simples fica, menos dependente tu estás dos outros. Mas ao mesmo tempo, quanto menos dependente tu estás, mais tu és uma ilha. Yeah. Né? Ficas mais dependente de ti. Ficas mais dependente de ti e das tuas próprias ideias. E a arte, tipo a música, no caso, que é talvez a arte que vive mais da partilha de experiências, de criatividade e tudo mais, né? Passa a ser conteúdo feito por uma pessoa. Que interessante. E isso, né, tipo, de certa forma, mata aquilo que a gente está a fazer, porque Espelha um bocadinho o que socialmente nós acabamos por viver hoje em dia, não é? exatamente é isso. Queremos tanto os outros e sofremos tanto de solidão, mas ao mesmo tempo queremos muito a solitude. Exatamente. E isso reflete-se em tudo, até na maneira como nós trabalhamos. É a impressão que eu tenho. Sim, nós queremos essa independência, né? Nós não queremos a solidão, mas queremos a independência. Mas uma coisa está agarrada à outra, porque né, tipo, no Podes dia fazer tudo. podes fazer tudo, então se calhar já não precisas dos outros, já não precisas na nossa área em que financeiramente as coisas aqui, por exemplo, em Portugal, são difíceis de Yeah. alcançar uma independência financeira, quanto menos eu tiver que dividir o meu bolo, melhor. Claro. Né? Então, tipo, chega um ponto em que já consigo fazer tudo sozinho, já ia receber pouco, então mais vale fazer tudo sozinho e receber, ficar com, mesmo que seja pouco, ficar com tudo. Claro.
né? É então interessante como as questões mais pragmáticas do trabalho e das condições do trabalho influenciam tanto a experiência que nós temos com ele e a qualidade da vida que nós temos e até quem nós somos. Exatamente, no final das contas vai sempre dar a Vai isso, dar né? aí, Vai dar não a é? isso. É. Então deixa-me perguntar-te, como é que a tua rede de apoio influenciou tanto a tua carreira como a tua vida, e não sei se podes trazer algum exemplo de como é que esse suporte das pessoas que estão à tua volta foi crucial em algum momento desafiador. Olha, eu acho que é, imagina, eu sou bastante independente desde sempre na minha vida. Eu fiz as minhas coisas, montei o meu estúdio, estou neste momento a montar o meu segundo estúdio e eu sempre fiz as minhas coisas de maneira bastante independente. Obviamente, saber que eu tenho onde ir comer, se tudo der errado, Ok. ajuda, né? Tipo, tranquiliza de certa maneira. Ah, Ao mesmo tempo que não pensar o suficiente nisso e saber que a gente conta só connosco próprios, dá-te aquele drive e aquela motivação para, ok, isto ou dá certo ou dá certo. Né? Tipo, eu na minha vida eu lembro, tipo, desde que eu comecei a fazer isto, que era isto ou era isto. Não havia o plano B. A música. Não havia um plano B, depois eu posso ir fazer isto. Ou é melhor eu começar a estudar também para ter ensino, para poder fazer outra coisa. Não. Que idade é que tu tinhas quando isso ficou claro para ti? Eu comecei a fazer música talvez com 11, 12, por aí. E eu penso que talvez aos meus 16 eu sabia que era isto. Com aquela ideia, e se calhar aos 16 as coisas ainda às vezes não são tão organizadas do ponto de vista conceptual para nós, mas tinhas a noção de que era o teu propósito na vida? Eu acho que com 16 tu não pensas em propósito. Não pões essa palavra, não é? Não pões a Como é palavra que batia aqui propósito. dentro? Eu acho que é só eu gosto de fazer isto. Ok. E eu acho que eu acho que eu sou bom a fazer isto. Ok, isso é interessante. E eu acho que eu posso fazer isto para Não sempre. era só eu gosto, eu olho para aquilo que eu estou a fazer e isto Sim, isto tem... ressoa comigo Ok. e com algumas outras pessoas. É tipo, feedback. tinha feedback, né? Tipo, então acho que chega a certo ponto em que é tipo, eu gosto de fazer isto, eu sou bom a fazer isto, se eu posso fazer isto para sempre. Eu tenho que fazer aqui um parênteses porque os meus filhos adoram ver isto é terrível dizer, espero que eles não fiquem zangados comigo, mas o American Idol e o Got Talent têm os biggest fails no YouTube e às vezes nós, porque temos todos alguma ligação à música, gostamos de ver aquilo e é hilariante, não é? Claro. O que aparece às vezes, e a pergunta que nós acabamos sempre a fazer é: e a família? E os Ninguém amigos? lhes diz nada, ninguém lhes diz tipo, pá, por favor, meu. E tu estás a falar de feedback agora, não é? Que no teu caso era positivo. No meu caso era positivo. Sim. Ok. Ok. E houve alguém ou alguém que estivessem sempre ao teu lado no teu projeto? Quem é que dizia ânimo, não desistas, vamos lá, acredita em ti, ou tu não precisavas disso? Olha, eu acho que precisar disso precisamos todos, de certa maneira. Eu acho que não há ninguém que possa dizer que não, eu fui sempre, a minha motivação interna foi sempre suficiente para chegar a algum sítio. Eu acho que é muito difícil isso acontecer sem haver inputs externos que se apresentem como motivação ou não. Né? Tipo, nem toda a motivação se apresenta como tal, né? Tipo, às vezes né? Tipo, há pessoas que vão te dizer alguma coisa que te vai motivar, tipo, vai te dar uma carga de energia que não necessariamente foi força, vai lá, tu vais conseguir, né? Tipo, É verdade, a motivação intrínseca, uma das variáveis que a afeta são as relações, e nomeadamente as relações de apoio, que acabam por funcionar como uma claque. Exatamente. Ok. Então eu acho que é isso. Houve pessoas, por exemplo, que ao longo dos anos foram sempre trazendo trabalho para o meu lado Ok. e que, de certa maneira, aquilo é motivação. Verdade. Né? Aquilo é mais motivação do que força vais conseguir. Muito mais. Né? Tipo, isso quer dizer duas coisas. Quer dizer que aquela pessoa acreditou em mim, acreditou que eu era capaz de fazer o trabalho, conseguiu fazer o esforço e dedicar o tempo para fazer com que aquela pessoa, para aquele trabalho, viesse para o meu lado e fizesse acontecer aquilo, e pensou sobre e escolheu-me sobre as outras pessoas a que ela poderia indicar para me trazer aquilo. Certo. Então, né, quer dizer que tipo, isso é motivação. Certo. Né? O que eu estou a entender é não têm que ser palavras,
não tem que ser uma demonstração de afeto ou uma mensagem de encorajamento, pode ser uma ação de está aqui este trabalho, queres fazê-lo, e isso é motivador. Exatamente. É isso, eu acho que ao longo da minha vida eu tive a sorte de ter pessoas assim que me deram essa força quando eu quis abrir o estúdio. Eu lembro que eu tive um amigo meu que disse bora, dá, vai. E que quando o estúdio abriu, eu todas as semanas tinha lá alguém a gravar que ele mandava. Uau, Que ele indicava, olha, vai gravar com o Tayo, vai fazer isto. Então, incrível. e eu tive essa sorte de ter N pessoas que me deram esse love ao longo dos anos, né? Tipo, e que nunca deixaram que as coisas fossem abaixo, ou que quando as coisas estavam a ir abaixo, traziam combustível. Não é? Isso é tão interessante na vida de um artista, de um empreendedor, que é. Não sei qual era o efeito que isto tinha em ti do ponto de vista psicológico, mas às vezes há uma confusão entre os resultados do meu trabalho e eu. Ou seja, quando os resultados não estão a acompanhar o que tu estás a pôr, e há alturas dessas, não é? Menos trabalho, menos o telefone a tocar menos, e a noção de valor que nós temos ou do que somos capazes de fazer. Como é que tu vives isso? Olha, eu acho que é bem difícil dizer que não há um ponto em que tu duvidas de ti próprio. Duvidas que tu és realmente boa a fazer uma coisa ou não. Eu sou bastante seguro daquilo que eu sei fazer e daquilo que eu faço. Eu ajo com bastante tipo, eu sei que imagina, hoje em dia eu sei que eu sou bom a fazer aquilo que eu faço. Acho que tipo, pode correr mal uma coisa ou outra. Eu acho que eu hoje em dia aprendi a lidar com o primeiro pensamento não ser, esse que eu não sou assim tão bom. Ok. Esse já não é o primeiro pensamento. Eu acho que aparece muito poucas vezes na minha cabeça esse pensamento. Não posso dizer que ele não aparece, certo, porque ele aparece, mas acho que hoje em dia já é tipo, ok, as coisas são como elas são, mas eu sei aquilo que eu sei fazer. Só que eu acho que é um processo que tu tens que fazer para chegar àquele ponto em que tu sabes, não, eu sou bom. Se não deu certo é porque houve outras componentes externas a mim, ou não é só a ver com a minha capacidade de fazer o trabalho, mas com a minha capacidade de lidar com, sei lá, seja a negociação, seja a parte burocrática, seja a parte social, seja qualquer uma dessas partes, mas o meu trabalho artístico, eu sei que é bom, eu sei que está lá. Eu sei que eu fiz o meu melhor nas coisas. Se não deu certo, é com o universo, né? ok. Mas acho que é preciso um trabalho interior para, tipo, para a primeira coisa, tipo, que apresentas na tua cabeça mediante um falhanço, não é tipo, aí, porra, eu sou mesmo mau. Certo, tu estás a tocar num ponto que a mim faz-me lembrar o erro. Eu trabalho muitas vezes nas sessões de coaching individuais a autoaceitação em vez de um conceito que é muito mais famoso, que é a autoconfiança, que normalmente a pessoa quer trabalhar a confiança. E a confiança é muito volátil, porque se eu tiver um dia em que estou a dar aulas ou um treino, faço uma talk com um grande grupo económico e corre espetacularmente, é óbvio que eu estou confiante. Mas há dias em que não apenas as outras variáveis podem correr mal, mas eu posso errar. Sim. E posso estar ao lado. E isso também não significa que o meu valor está posto em questão, significa que eu errei. E a autoaceitação é este assumir que eu vou fazer coisas bem feitas e vou fazer coisas mal feitas. E que continua a ser eu. E que está tudo bem, no final, não é? Sou eu. E que o meu valor está além disso. O que exige esse tal trabalho interior, não é? Que é ir viver e aceitar estes diferentes ângulos que a vida tem, não é? Olha, nós temos que chegar aqui a um final, mas eu tenho duas perguntas para te fazer. Okay. A primeira, que eu acho que pode ser um sumário de algumas coisas que tu foste partilhando. Podes falar-nos de alguns desafios nesta indústria que tu enfrentaste e como é que os superaste? Olha, desafios. Eu acho que o desafio é estar nesta indústria. Superado, tu estás cá. É isso, eu acho que o desafio principal é esse, né? Eu acho que a cena é, eu abri o estúdio e uma coisa, abri o estúdio em 2017, 3 anos depois bateu a pandemia e eu acho que é tipo,
para toda a gente que tem negócios e que estava a fazer disto vida, naquela altura, eu acho que a pandemia foi tipo assim, mesmo um soco no estômago. Certo. E eu acho que para mim foi, ao mesmo tempo que eu abri um estúdio, eu comecei a trabalhar profissionalmente na música, que foi tipo, eu não estava preparado para abrir um estúdio quando eu abri. Eu não tinha as mínimas noções, ou seja, tinha as mínimas, só que lá está, tinha só mesmo as mínimas para fazer o trabalho que eu fazia no estúdio naquela altura. Ah, e eu acho que só que eu precisava de me atirar a 200% nisto para poder chegar ao ponto em que iria viver disto. Eu lembro-me que na altura eu não poderia estar no meio termo, estar a fazer isto mais ou menos um Entendo. bocado, e eu tinha que, ou ia ou não ia. E eu fui inteiramente para isto. Então eu acho que, de certa maneira, depois da pandemia, deu uma coisa que eu não tinha tido até ali, que era tempo para estudar, tempo para pôr a Uau. cabeça na minha arte. Então o que aconteceu foi que eu entrei em 2020 num nível de trabalho e em 2021 eu estava noutro nível de trabalho. Eu sentia que eu tinha melhorado, tipo, eu tinha conseguido. Usaste aquele tempo que foi, que poderia ser um tempo desfavorável, não é? E Exatamente. estes anos foram muito duros, aconteceram coisas muito bizarras, Sim, sim, estranhas, não sim. é? Na pandemia, de facto, mas tu usaste este tempo a teu favor. Sim, sem dúvida. Tipo, eu saí da pandemia muito melhor do que eu entrei. Tipo, criativamente, musicalmente, tecnicamente, tudo. Eu usei muito bem aquele tempo, acho eu. Na verdade, acho que foi É interessante porque toda a arte, seja ela qual for, e quando eu estou a usar arte, estou a usar num sentido lato, de um ofício, de uma arte, de sim, uma sim, área técnica, uma indústria, há uma perspectiva longitudinal que tem de ser respeitada, não é? Trabalhar há 19 anos não é respeitável que a minha performance seja igual à de alguém de 5, não pode ser, claro. não é? Porque há um saber acumulado, uma transformação de quem nós somos que tem de acontecer. Ao mesmo tempo existem estes saltos Exato. na carreira que nós podemos, no fundo, ser intencionais acerca deles. Claro, E eu acho que claro. esta é uma mensagem que eu gostava muito de enfatizar, e vou fazer com ela a ponto para a última questão, que tem a ver com quem quer entrar na indústria, seja um jovem ou seja um novato na área, que pode não ser jovem na idade, mas quer Sim, sim, estar quero fazer. aqui, não é? Às vezes parece que agora a arte, neste sentido mais estreito em que estamos, que é o teu mundo, parece que é um dom único. E eu acho que em qualquer ofício nós podemos perceber quando existem aptidões que às vezes nem as sabemos explicar muito bem, seja pelo percurso da pessoa, seja porque existe uma herança que ela transporta, não é? Do ponto de vista da sua genética, do seu temperamento e de como isso se cozinhou, se costurou com aquilo que foi sendo a sua vida, que são condições mais favoráveis à partida, mas também há muito trabalho Sim. que é necessário ter, não é? E estes saltos são muito interessantes porque, por exemplo, eu uso muitas vezes o período do verão para fazer algumas formações que eu quero fazer, em que eu faço experiências de treino com pessoas que têm 30, 40 anos de carreira ou que são muito séniores e sou aluna e normalmente são aulas muito práticas em que eu tenho que fazer as sessões, sejam de clínica, sejam de dar aulas ou o que for que eu esteja a desenvolver o skill naquele ano diante dos meus pares e ser supervisionada por séniores que depois Sim. me criticam na frente do grupo e me dizem faz mais disto ou menos daquilo ou lê Ok. aquilo e isso é uma experiência avassaladora, mas ajuda a ter estes saltos. Claro. Não é? Portanto, eu identifico aquilo que tu estás a dizer. E eu gostava de pedir-te que tu desses conselhos a quem quer começar neste mundo e aspira a alcançar o sucesso. Embora não vamos definir o que é o sucesso, fica Sim, para cada um. eu acho que é mesmo isso. Eu É o acho seu que é. sucesso. O que é que tu dirias? Olha, eu acho que é um bocado a cena de aproveitar o processo. Né? Eu lembro-me agora, eu lancei um tema há um ano atrás com o Weber dos HMB e com a Amauro, que foi o primeiro tema que saiu do meu disco, que vai sair agora, talvez no final deste ano, início do ano que vem. E eu lembro que aquilo deu um monte de trabalho fazer a cena toda, gravar cordas, gravar sopros, gerir Uau! autorizações de managers e. Ou seja, é um trabalho até chegar ao processo final, até a chegar ao lançamento. Eu lembro que há um momento que eu estou no meu carro, já tinha passado para aí um mês do lançamento, 2 semanas, ou 3, ou um mês, e eu estou a ouvir a música
não sei se ela já estava a dar na rádio, eu estou a ouvir a música e foi a primeira vez que eu ouvi a música e curti o processo, curti só a música, curti. Não pensei nisto, não pensei na mistura, não pensei na masterização, não pensei Olha que no música tão trabalho. porreira, deixa-me ir aqui no carro. Exatamente. Quem terá feito isto? Foi a primeira vez que eu ouvi o som e curti. Eu pensei, meu, é isto. Falta isto, falta curtir mais aquilo, falta tirar um Giro. bocado da cabeça do gestor. Ok. E às vezes curtir só o processo. E eu acho que talvez o ponto principal disto tudo é um bocado tipo parar de só tipo saber onde é que a gente quer chegar, ter metas tipo definidas ou pelo menos checkpoints de onde é que a gente quer estar ano que vem ou pelo menos só para haver um bocado de métricas de se a gente está a caminhar em direção a algum sítio ou se pelo menos os sítios onde as coisas estão-nos a levar são sítios onde a gente quer realmente estar. Certo. Né? Que eu acho que isso é importante, que é tipo, imagina, eu não pensava em ser produtor e ser fazer mix e masters no estúdio e estar a fazer esse tipo de trabalho, não era aquilo que estava na minha cabeça no início, mas levou-me a vida e a forma como eu estava a trabalhar levou-me para isto, e eu acabei por perceber que eu gosto realmente de fazer isto, Que giro. né? Às vezes eu estou a comer num sítio e a pessoa que está a atender trabalha de uma forma extraordinária. E eu pergunto, como é que veio parar aqui? E a pessoa começa a contar a história. E eu adoro ouvir as histórias de como é que as pessoas chegaram ao seu trabalho. Porque existe sempre uma história, ou várias, por trás daquele Claro. momento. E quando tu vês alguém que faz o trabalho com brio e com gosto e que se empenha no que está a fazer e que sabe, porque não interessa qual é o trabalho, se tu tiveres um propósito no que tu estás a fazer, Fazes de outra maneira. fazes e tu sentes. Claro, E a interação com o outro sente-se, não é? Disso que tu estás a falar, Yeah, de, sem de dúvida. estar. Às vezes eu faço uma provocação, às vezes, quando é oportuno, claro. Uma pessoa vem e começa a falar sobre mudar a maneira como vive o trabalho e a vida, porque está a chegar a uma situação de burnout. E às vezes eu começo a brincar com as pessoas e pergunto-lhes se elas conhecem a narrativa do Gênesis, que diz que no final de cada dia Deus terminou os dias, olhou e viu que era bom e depois acabou, o dia acabou e amanhã é outro. E eu costumo trazer esta provocação, não é? Se tu tens tempo para ver que o teu dia foi bom, porque às vezes nós vivemos na sucessão dos dias, Sim. não é? Queremos fazer tudo, chegar lá, chegar ao sítio que idealizamos que era o nosso sucesso, mas estão a acontecer coisas e será que nós estamos a ver que é bom? Como Até tu tempo faz fizeste, digerir, não é? sim, com a tua música, não é? Sim. Uau, era isto, e também se é o sítio ou não onde eu quero estar. Eu acho essa frase muito importante mesmo. Eu acho que sim, eu acho que essa cena de conseguir chegar ao final do dia e não ser uma sucessão de dias é um processo, né? Tipo, é um processo que a gente tem que lutar para conseguir ter isso, porque como estamos sempre a correr, é um processo, e acho que isso é talvez a... É. O que é que foi o que é que eu fiz? É muito engraçado porque a maneira como a construção do texto está feita foi o dia e fez isto, fez aquilo, foi o primeiro dia e viu que era bom. Ok, e depois no segundo dia e viu que era bom e depois descansou e apreciou todo o seu trabalho. Mais uma provocação ao nosso estilo de viver. Completamente. Não é? Que é a fruição, o prazer, o gosto de tu estares imerso, não é? Naquilo que é também a tua criação e provavelmente vou-te repetir outra vez e até para enfatizar a mensagem, ver se estás no sítio em que tu queres estar. Exatamente. Porque aqui num parênteses muitas vezes chega-se a sítios muito difíceis como o burnout, que se tornou um palavrão que entrou na nossa vida diária, não é? Vemos nas notícias, na mídia, toda a gente, alguém a partilhar nas redes sociais, está a viver isto ou aquilo. Não é só por muito trabalho, mas também muitas vezes pela falta de propósito e por nos vermos encurralados num sítio onde não queríamos estar. Sim, sem dúvida. E a fadiga que isso traz. Ok. Alguma palavra final que tu queres deixar antes de nos despedirmos? Não, acho que falámos tudo. Falámos tudo, sem dúvida. Falámos tudo.
Olha, agradeço outra vez, foste uma companhia extraordinária, nós vivemos na mesma vila, portanto, tu tens 28, provavelmente a primeira vez que nos vimos deverias ter 12 ou 13 anos, portanto, Provável. uma grandes mudanças que se vai testemunhando quando se está assim na mesma região, por isso parabéns pelo teu trabalho Muito obrigado. e Muito vamos, de obrigado. certeza, ouvir-te muito mais. Muito obrigado. Ok.